A história da transformação da água em vinho, narrada em João 2:1-11, é considerado o primeiro milagre público de Jesus e possui ricos detalhes que ilustram sua compaixão e glória divina. O cenário: o casamento em Caná. O evento ocorre em Caná da Galileia, uma pequena vila rural. Casamentos naquela época eram eventos grandiosos, muitas vezes durando 7 dias, com celebrações envolvendo toda a comunidade. A hospitalidade era um valor fundamental na cultura judaica, e faltar vinho era uma grave falha social, que poderia trazer vergonha duradoura para a família dos noivos. Jesus, sua mãe, Maria, e seus discípulos foram convidados, sugerindo que eles tinham uma relação próxima com os anfitriões. Este detalhe mostra que Jesus não se distanciava das celebrações humanas, ele participava das alegrias e preocupações da vida cotidiana. Maria percebe o problema. Durante a festa, Maria percebe que o vinho acabou. Na cultura da época, o vinho tinha um significado simbólico profundo e representava alegria, bênção e abundância. Sem vinho, a festa poderia terminar abruptamente e manchar a reputação dos noivos. Maria, provavelmente conhecendo o poder e a compaixão de Jesus, aborda-o e diz: "Eles não têm mais vinho." Maria não faz um pedido direto, mas sua frase carrega a expectativa de que Jesus poderia resolver a situação. Ela confia em sua capacidade, mesmo sem ter visto nenhum milagre público antes. A resposta de Jesus. Jesus responde a Maria de maneira que parece distante: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." O que significa essa resposta? Mulher não era rude, era um termo respeitoso, semelhante a senhora. Jesus usa o mesmo termo ao se referir a Maria na cruz, a João 19h26. Ele deixa claro que suas ações seguem o plano divino e que não será influenciado por pressões humanas. Minha hora é uma referência ao momento culminante de sua missão, em sua morte e ressurreição, que revelariam plenamente sua glória. Maria confia e age. Apesar da resposta de Jesus, Maria demonstra fé. Ela diz aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Esta frase é um ato de confiança total, destacando o papel de Maria como intercessora e exemplo de fé. Ela reconhece que Jesus agirá no momento certo e na forma certa. O milagre em ação. Havia no local 6 talhas de pedra, grandes recipientes usados para armazenar água para as purificações rituais dos judeus. Cada talha tinha capacidade para cerca de 80 a 120 litros, totalizando aproximadamente 500 a 720 litros no total. Jesus instrui os servos: "Enchei de água as talhas." Os servos obedecem e as enchem até a borda, simbolizando a abundância e o esforço humano em parceria com o poder divino. Então, Jesus diz: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." Sem nenhuma palavra mágica ou gesto visível, a transformação acontece no momento em que os servos obedecem e levam a água ao mestre-sala, o responsável por supervisionar a qualidade do banquete. A reação do mestre-sala. Quando o mestre-sala prova o líquido, ele percebe que é vinho, e não apenas qualquer vinho, mas o melhor vinho. Ele fica surpreso e comenta com o noivo: "Todos costumam servir o melhor vinho primeiro e, depois que os convidados já beberam bastante, o inferior. Mas você guardou o melhor até agora." Na cultura da época, era comum servir o melhor vinho no início da festa, pois os convidados estavam mais sóbrios para apreciá-lo. O vinho inferior seria servido mais tarde, quando a percepção dos sabores já estivesse diminuída. A declaração do mestre-sala reflete a abundância e a excelência do milagre de Jesus. Ele não apenas resolve o problema, mas o faz de forma generosa e surpreendente. Os impactos do milagre. Este evento é descrito como o primeiro sinal de Jesus em João 2h11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais milagrosos. Ele revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Significados espirituais e teológicos. Transformação: Jesus transforma algo comum, a água, em algo extraordinário, a vinho,
apontando para sua capacidade de transformar vidas humanas. Abundância e alegria. O milagre simboliza o reino de Deus como um lugar de alegria e provisão sem fim. Fé crescente. Este sinal fortaleceu a fé dos discípulos e revelou a glória de Jesus de forma discreta. Detalhes adicionais interessantes. O uso das talhas de purificação. Em Jesus utiliza recipientes associados à pureza ritual, mostrando que ele traz uma nova pureza e transformação espiritual. Quantidade do vinho. A quantidade impressionante de vinho produzido reflete a generosidade de Deus. Descrição. O milagre foi realizado de forma privada, sem ostentação, destacando o caráter humilde de Jesus. Essa história não é apenas um relato de um milagre, mas um convite para confiar na provisão de Deus e experimentar a transformação que Ele pode trazer, mesmo em situações aparentemente simples.